você iria? Iria. Então as pessoas daquela época não eram diferentes. Sabendo onde Jesus estava, elas foram. Teólogos, estudiosos contam que aproximadamente 6.000 pessoas estavam ali. Dentro da casa, em volta da casa, ao todo, 6.000 pessoas. É pouca gente? Muita gente. Aí a história também conta que tinha um paralítico. Alguém que não andava. Seria fácil esse paralítico chegar até Jesus no meio dessa multidão? Não. Mas a Bíblia também conta que havia 4 amigos, 4 homens. E esses 4 homens tiveram uma ideia. Eu quero que você imagine a cena. 4 homens ali conversando, sabendo que alguma outra pessoa tinha uma necessidade, uma deficiência, sabia que Jesus poderia curar. Então esses 4 amigos, vocês acham que eles pensaram juntos? Eu acho que não. Eu acho que um teve a ideia e eu acho que um falou para os outros: olha, Jesus está ali, que tal? Vamos pegar o fulano, vamos levar até Jesus? Eu acho que se fossem mulheres, aí a história teria mais desdobramentos. As mulheres colocariam mais empecilhos, vocês não acham? Ia falar assim: será? Tem muita gente, vai estar muito apertado. Mas homem é mais fácil, é ou não é? É. O homem é muito mais fácil. E a história traz esse detalhe. Foram 4 homens. 4. E eu acredito que mesmo eles sendo de boa, um teve que convencer. Um teve que ser usado para convencer. E aí então ele fala, e os outros acolhem aquela ideia e vão então ajudar o paralítico. E a história conta que, como estava tudo cheio lá, muito lotado, eles não conseguiam entrar. Então já tinha um obstáculo, já tinha um impedimento para aquilo. Tinha um problema. Mas então eles foram ousados e tiveram uma outra ideia. Eles não olham o obstáculo, então eles pensam: dá para a gente subir, dá para a gente ir para o telhado, irado é isso, subir no telhado, e aí a gente calcula, olha que demais, eles calcularam exatamente onde Jesus estaria, abriram parte do telhado para que conseguisse descer o paralítico na frente de Jesus. Eu gosto das histórias, porque assim, elas são muito inteligentes. E o povo de Deus é muito inteligente. Porque eles não calcularam errado, eles tiveram a estratégia de fazer isso. E aí então, eles fazem isso, abrem lá a parte do telhado, e esse homem desce na frente de Jesus. Imagine a cena, quando esse homem desce na frente de Jesus, Jesus olha para ele e Jesus fala uma frase. É a frase mais importante do texto, tá? É a mais importante. Jesus fala assim para ele, que os pecados dele estavam perdoados. Guarde essa parte que a gente vai falar sobre ela. É a parte mais importante da história. Os fariseus, quando eles olham aquela cena, eles pensam, ninguém fala, eles pensam: peraí, quem que é esse homem? Quem é ele? Ele está se achando quem para perdoar? Até uma certa parte, os fariseus não estavam errados, porque os fariseus eram homens da lei, e de fato, quem era para perdoar? Somente Cristo. Era somente Jesus. Então, quando os fariseus pensam assim, com blasfêmia, com zombaria, com dúvida, mas quem é esse? Ele está se achando. Quem é ele para perdoar os pecados? Sabe o que acontece? Nesse momento, Jesus
que sabe tudo, que sabe o íntimo, que sabe o que está dentro do coração, Jesus faz uma coisa. O que Jesus faz? Jesus cura. Jesus cura o paralítico. Sabe por que Jesus cura o paralítico? E ele logo faz essa pergunta para os fariseus. Ele fala assim para os fariseus: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou falar levanta e anda? Porque Jesus mostrou naquela cena que ele curou para mostrar quem era ele. Ele queria revelar a sua glória. Jesus queria se revelar dizendo: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda? Porque naquele momento ele queria mostrar para os fariseus que nada falaram, mas que pensaram que ele é o Rei dos Reis, que todo o controle está nas mãos dele, que ele é o que sonda coração, ele que entende o que o homem pensa, e é ele que opera o milagre. Amém? Bom, sabendo da história, eu quero dividir essa história em 3 partes. Eu quero que você pense comigo em 3 perspectivas dessa história. Eu quero que você pense comigo na perspectiva dos amigos. Vamos dividir essa história em 3 partes. Pense comigo em relação aos amigos. Se coloque no lugar dos amigos. O que esses amigos tiveram? Esses amigos tiveram empatia. Eles de fato se colocaram no lugar do paralítico. De fato, eles sentiram a dor do outro. Então, de fato, eles puderam agir. E é isso que o Senhor quer de nós como igreja. Que nós possamos ter esse olhar de fato estar no lugar do outro. Outro ponto é: tem coisas que você precisa de gente. Tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Por isso que o paralítico precisou de quantas pessoas? De 4. Ele precisava de gente. O que ele precisava não dava para ele fazer sozinho. Os 4 estavam em comum acordo. Eles falaram a mesma língua. Os 4 aceitaram. Eu quero que você imagine a cena. Talvez o que teve a ideia foi lá, falou com uma pessoa, a pessoa não topou. Aí ele foi em outro topou, outro não. Só que para fazer o que precisava ser feito, todos precisavam falar a mesma língua. Sabe o que Deus nos ensina como igreja? Que reino dividido não prospera. Tudo que você for fazer, tudo que você fizer, precisa estar alinhado. Não pode ter sombra de dúvida, não pode ter 2 opiniões, principalmente dentro de uma casa. Os 4 estavam alinhados. Imagine você, se um soltasse mais do que o outro, o que aconteceria com o paralítico? Então, na nossa vida como cristão, nós precisamos estar alinhados. E a primeira coisa que a gente precisa se alinhar é dentro da nossa casa. Reino dividido, ele não prospera. Se um quiser ir para a direita e o outro quiser ir para a esquerda, não dá. Precisa sentar, precisa se entender, precisa conversar e precisa se alinhar. Amém? Tinha um obstáculo à vista. Tinha um problema. Eu brinquei aqui falando, né? Se fossem as mulheres, elas iam olhar e falar assim: ah, não, vai dar muito trabalho, não, ó, hoje não dá, hoje eu tenho que limpar minha casa, não, hoje não dá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, enfim. A gente colocaria tantos obstáculos, né? É uma ilustração de uma forma brincadeira aqui, mas quantas vezes a gente põe obstáculo? Olha, hoje não dá porque eu tenho isso na frente, então eu vou fazer isso amanhã. O amanhã nunca chega. E sabe o que Deus fala pra gente hoje? O
que você precisa fazer, você tem que fazer hoje. É agora. É já. Tinha um obstáculo, eles poderiam desistir na hora. Olha, o obstáculo era plausível. O obstáculo era legítimo. Havia um paralítico cheio de pessoas, não dava para entrar. Mas não fizeram isso. Eles arrumaram estratégias. Quantas vezes nós desistimos do que Deus colocou no nosso coração? Quantas vezes? A gente desiste porque aparece uma coisa, porque acontece algo, às vezes até verdadeiro. Mas sabe o que Deus fala para nós? Que Ele tem pressa. Quanto tempo que você acha que você vai viver nessa geração? Quanto tempo? Os estudos indicam que a gente nasce, cresce, chega até os 45 anos, aí depois volta de novo, vai voltando. O auge aos 45 anos, depois as forças vão diminuindo. Mas o que eu quero te dizer é que o que você precisa fazer, faça. E a outra coisa importante para a gente pensar nesses amigos é a força. Aqui realmente eles tiveram força. Donos, imagine se fossem 4 fracos. Eles conseguiriam levantar? Não. Mas o que eu quero trazer para a prática, para a nossa vida, a força aqui é ânimo, é vigor, é disposição, é energia. Sabe, às vezes a gente não faz as coisas por preguiça. A gente não sonha mais alto porque a gente sabe que vai dar trabalho. Então a gente para. Mas Deus quer agora, esta manhã, falar: você precisa de força e eu sou a sua força. Esses amigos, eles não estavam agindo por eles só. Eles tinham um mover sobre eles, que era do Espírito. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos pedir a força do Espírito. Porque sem a força a gente não consegue mesmo. Amém? Agora eu quero que você olhe a perspectiva do paralítico. Imagine você estando no lugar do paralítico. Olha que engraçado. Na história que a gente leu, o paralítico fala. Não tem fala dele. Só cita, ele é só citado. Ele não fala. Sabe o que Deus mostra pra gente? Que mesmo ele sem falar, mesmo você sem falar, Deus vê no silêncio. Sabe, Deus enxerga o que a gente pensa. Deus ouve o que a gente pensa figuradamente. Deus, Ele é sobrenatural. Tem coisas, a Bíblia diz que a palavra nem subiu e Ele sabe. E Ele sabe. Outra coisa legal para a gente pensar nesse paralítico. Ele soube ouvir. Ele soube ouvir. Porque pensa você que os amigos chegaram até ele. Vocês acham que os amigos pegaram de qualquer jeito e levaram? Não é assim. Os amigos com certeza chegaram nele e falaram assim: olha, a gente sabe que você precisa ser curado. E a gente teve uma ideia. Topa! Ele deve ter falado: mas tem muita gente, não vai dar. Topa! A gente tem uma outra estratégia. Topa! O paralítico soube ouvir. Quantas vezes? Sabe quem fala com você? O Espírito Santo. Sabe quem Deus coloca na sua vida? Pai, mãe. Deus coloca as pessoas para te ajudar, para te falar, para falar assim: ó, Franciane, não vai por esse caminho, não vai. Ou então Deus fala assim: ó, Franciane, vem comigo, vamos, bora, vou te pegar, nós 4, vamos pegar você, você topa? Topa.
quando as pessoas querem nos ajudar, o que a gente faz? A gente não aceita. E aí entra diversos fatores. Às vezes a gente não aceita por orgulho, às vezes a gente não aceita por vergonha. Só que, sabe, Deus fala assim pra mim: peça amigos. Peça amigos, amigos verdadeiros para andar com você. Peça, igreja, peça pessoas que te ajudem, que quando você precisar, elas vão colocar você e vai subir com você. Amém? Peça pessoas, peça, porque nem sempre a gente está bem. É ou não é? Às vezes a gente está mais para baixo. Às vezes, nem sempre a nossa fé está lá em cima, no topo. E às vezes a gente precisa de alguém para falar assim: não, irmã, não é assim não, porque a palavra diz assim, sabe? Deus já fez isso na história e Deus pode fazer. Então a gente precisa ter amigos. E a perspectiva do paralítico é que o paralítico, ele precisava de uma coisa. O que vocês acham que de fato ele precisava? Ele precisava do perdão dos pecados. Porque quando Jesus olha para nós, Jesus, ele olha no mais profundo. Ele olha no que você realmente precisa, não o que você acha que precisa, não o que você deduz que precisa, mas ele age no que realmente você precisa. E que o que realmente o paralítico precisava era da cura. Então, quando esse homem aparece na frente de Jesus, Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque a cura, ela é momentânea. A cura, ela é provisória. Mas a salvação, perdão pelos pecados, isso é eterno. Isso é eterno. Então, o que nós precisamos? Você pode ter entrado aqui buscando várias coisas, inúmeras coisas, assim como eu. Mas o que a gente mais precisa é perdão de pecados. Mas, Fran, eu não peco. Nossa, eu não peco. Eu não peco, eu não tenho nada disso, não sou orgulhosa, não tenho preguiça, não tenho nada. Irmãos, se a gente tirar Jesus de nós, não sobra nada. E sabe o que a Bíblia fala? Que quando a gente se achega a Deus, a gente tem que saber quem somos nós. Quem é a gente? Somos todos pecadores, eu e você. Todos nós somos. Alguém aqui consegue fazer tudo certo? Tudo? Não consegue. Mas a graça de Deus, ela nos ajuda. E é a graça que nos limpa. Amém? E eu quero agora falar com vocês sobre a melhor perspectiva. Sobre a perspectiva daquele que cura. Eu quero falar com vocês sobre a perspectiva de Jesus. É tão lindo que a Bíblia conta que no versículo 5, Jesus, a Bíblia narra assim, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos 5. Dos 4 que estavam com a estratégia e do que tocou também. Jesus viu a fé deles. E sabe, a Bíblia ela fala assim, você quer agradar Jesus? Você quer agradar a Deus? Tem um versículo que fala assim, é possível. É possível agradar com uma coisa, com fé. Porque a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, se você quiser sair daqui hoje agradando a Deus, tenha fé. Porque esse versículo nos garante que agrada a Ele quem tem fé. E Jesus enxergava além do óbvio. Sabe o que as pessoas viam? As pessoas viam que o homem não andava. Mas Jesus vê aquilo que o olho não vê.
E aí então Jesus confronta os pensamentos, porque Jesus não fez só ação como nós vemos. Jesus veio para lá dentro. Então quando Jesus confronta os fariseus, Jesus está mostrando que ele é divino. Não precisa falar que ele vê. E não é por ação, ele vê coração. E Jesus então prova sua autoridade ao curar o paralítico. Ele prova para todos. E por isso que ele pergunta: o que é mais fácil? Ao curar o paralítico, então ele deixa claro, ele que tem autoridade. Ele tem autoridade tanto para perdoar quanto para restaurar o corpo. Pela perspectiva de Jesus, Jesus ali, naquele momento, ele queria revelar quem ele era. Sabe o que Jesus chama a gente? Jesus está nos chamando hoje para uma nova vida. Quando ele diz para um paralítico: levanta-te, pega o teu leito e anda. Ali não é sobre o andar. Jesus fala assim, ó: deixe a sua condição antiga e caminhe por um novo caminho. Pela perspectiva de Jesus, quem é tocado por ele não fica no mesmo lugar. Levanta e assume uma nova postura. Amém? Irmãos, eu estava preparando essa palavra e muitas coisas estão acontecendo na minha vida, na vida de todos aqui, eu acredito. E aí, quando eu fui me arrumar para vir para a igreja, eu falei: Senhor, eu sei que tem algo mais que o Senhor quer dar, e eu ainda não acessei o que o Senhor quer dar. Eu não consegui acessar. A gente, quando prepara uma palavra, ela mexe com a gente primeiro. E tinha algo que eu não conseguia acessar. E a hora que eu estava passando, eu comecei a ficar até desesperada. Meu Deus, ainda tem algo que o Senhor quer e eu não estou conseguindo. Senhor. Falei: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E aí, Deus falou comigo em uma parte que ela nem é muito falada nessa mensagem. Deus falou para mim nessa mensagem a respeito da fala dos fariseus. Do pensamento. Quando os fariseus pensam aquilo, e aí Jesus sabe do pensamento, e Jesus então resolve curar, para que todos possam ver. Sabe o que Deus falou para mim? Eu quero fazer hoje o visível na minha igreja. Eu quero fazer o visível. E sabe o que Deus falou para mim? Fala para a minha igreja, fala para eles pedirem o invisível. Pedirem o visível. O visível. O visível ali era a cura do paralítico. O invisível era o perdão dos pecados. Jesus fez os dois. E o segundo, a cura, foi para que a glória dele fosse revelada. A glória fosse revelada. Muitas vezes, as pessoas só vão acreditar em Deus vendo a glória na nossa vida. E sabe o que Deus também falou? Não peça por orgulho, não peça por soberba. Você hoje tem a oportunidade de pedir o visível. Para quê? Não é para se exibir, não é para mostrar que você é bom. Saiba quem você é, que você veio do pó. Amém? Vocês estão entendendo? Há uma responsabilidade nesse pedido. Nós não somos nada. Não peça para a sua glória, não peça para o seu conforto. Peça para que a glória dele seja revelada. E aonde você for, você vai dizer: isso não vem de mim, isso vem de Deus. E se Deus fez para mim, se é Deus que fez, Ele também pode fazer para você. Porque se é de mim, fica em mim. Mas se é de Deus, o mesmo Deus que derrama aqui, derrama aí. Amém? Então
invisível. Aliás, desculpa, o visível. Nós vamos pedir o visível para que a glória dele seja revelada. Ele precisa de nós, vamos deixar claro, ele precisa de nós para revelar? Não. Mas vira testemunho, alimenta a fé, ajuda conversões, é ou não é? Faz a gente mudar de rota. Então Deus é bom e Deus opera. Você vai pedir então, Senhor, eu preciso disso, para que a sua glória, ela seja revelada. Não peça por conforto, não peça por soberba, não peça por vaidade. Peça para que a glória dele seja manifestada. Amém? Eu queria que o louvor viesse. Tem como?